Bom dia, pessoal. Aqui é a doutora Gabriela. Depois de muito tempo sem a gente gravar vídeo, voltamos. Graças a Deus tem muito trabalho e a gente está meio corrido, por isso eu não postei mais vídeos, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os regimes de bens no casamento. Então, muita gente não sabe, mas atualmente existe 5 regimes de bens, que são eles: da comunhão parcial, a comunhão universal de bens, separação voluntária, separação obrigatória, que são alguns casos que a lei exige que o regime seja da separação de bens, e a gente tem ainda o da participação final nos aquestos, que também é um regime pouco conhecido. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o regime da comunhão parcial de bens e da comunhão universal de bens, que são os mais comuns. Posteriormente eu vou gravar outro vídeo falando dos outros regimes, mas por hoje a gente vai falar só desses que são os mais usados, né, os mais utilizados. Então a gente vai começar com o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens, ele é um regime supletivo. O que isso significa? Significa que você tem esses 5 regimes e você pode escolher qualquer um deles. Se você não optar por nenhum deles, o regime vai ser o da comunhão parcial. Por isso que eles chamam de supletivo. Se você não fizer a escolha de nenhum dos outros 4, vai ser o da comunhão parcial. E caso você queira fazer a escolha de um desses outros, você tem que fazer mediante um pacto antinupcial, informando que você quer aquele outro regime. Caso isso não seja feito, o regime adotado automaticamente pelo cartório vai ser o do regime da comunhão parcial de bens. Então, o que acontece nesse regime da comunhão parcial de bens? Nós vamos ter 2 patrimônios, que seriam o patrimônio particular ou separado, que seria o que a pessoa adquiriu antes do casamento a qualquer título. O que isso quer dizer? Se foi comprado, se foi doado, se foi herdado. Qualquer coisa que ela adquiriu antes do casamento é somente dela. E o que ela adquiriu após o casamento a título gratuito, que seria testamento, herança, sucessão, também vai ser somente dela. E aí nós vamos ter também o patrimônio comum, que vai ser o patrimônio comum dos dois, que são todos os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento. O que significa isso? São bens que foram comprados, porque aquilo que foi doado para um cônjuge só vai ser somente dele. Isso no regime da comunhão parcial de bens. Então, uma coisa importante, né? Não são só os bens que você adquiriu antes. Se for algum bem doado, herdado, na constância do casamento, ele também vai ser somente seu. Claro, esse bem ele pode ser dos 2 cônjuges se aquele que está doando, que está fazendo um testamento, ele dispor expressamente que ele está doando para os 2. Aí vai ser para os 2. Caso contrário, vai ser somente para aquele que ele está doando. E caso isso seja feito, ele pode especificar também, né, o doador: olha, eu estou doando esse bem para os 2, e especificar as partes, o que vai ficar com um e o que vai ficar com o outro. Caso ele não faça essa especificação, então vai ser dividido em partes iguais, no caso de separação, divórcio, etc. Então, assim, uma das peculiaridades que a gente vai falar, porque, claro, tem muita coisa para falar do regime da comunhão parcial, da comunhão universal. Mas eu vou falar aqui bem por cima, assim, as coisas que mais surgem dúvida nas pessoas, pelo que eu venho observado. Então, assim, às vezes a gente vai fazer um divórcio e aí o cônjuge acha, seja a esposa ou seja o marido, que porque ele comprou aquele bem, ele pagou aquele bem sozinho e aquele bem está no nome dele, que ele só pertence a ele. Mas no regime da comunhão parcial não é assim. Independente se você comprou e pagou sozinho, se está no seu nome, se tiver o divórcio, esse bem vai ser dividido em partes iguais para você e para o seu marido, para a sua esposa. Então, não existe isso de eu comprei, eu paguei, é meu. Regime da comunhão parcial, tudo que é adquirido a título oneroso, que você comprou, ele vai ser dividido em partes iguais para ambos quando for feita a partilha de bens. Outra coisa também importante, a lei fala no artigo 1660, inciso 2, que entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual. O que isso significa? Significa que se você é casado pelo regime da comunhão parcial
e você ganha na loteria, por exemplo, o seu marido ou a sua esposa, ele vai ter direito a 50% disso que você ganhou. Então não ache que porque você ganhou sozinho, porque você jogou sozinho, porque você pagou o bilhete, ele não vai ter direito, ele vai ter direito. É por isso que se chama regime da comunhão parcial de bens. E aí a gente já falou, né, da doação, herança ou legado, que pode ser feito em nome de ambos os cônjuges. Se você doador, fizer uma doação ou um testamento no nome de um só e ele for casado pelo regime da comunhão parcial, vai ser só dele, ele não vai ter que partilhar aquilo com outro cônjuge em caso de divórcio, por exemplo. Mas você pode fazer em nome dos dois. Acho que isso assim é mais ou menos o que mais gera dúvida nas pessoas, porque o que eu tenho observado é quando eu pego um caso de divórcio, de separação, e as partes são casadas pelo regime da comunhão parcial, elas acham que porque elas pagaram o bem que está no nome delas, elas não têm que partilhar esse bem. E aí nós vamos falar do regime da comunhão universal de bens, que inclusive já foi, antigamente já foi regime supletivo, como a gente falou no começo. Hoje, se você não escolhe uma outra forma de regime de bens, o regime a ser adotado vai ser o da comunhão parcial. Antigamente, esse regime era da comunhão universal. Hoje é o regime da comunhão parcial, porque o legislador entendeu que é um regime mais justo para ambas as partes. Então, no regime da comunhão universal de bens, todos os bens vão se comunicar. Aqueles adquiridos antes do casamento a qualquer título e os depois do casamento. E quando eu falo a qualquer título, quer dizer que esses bens eles podem ser comprados, podem ser doados, podem ser herdados, vão se comunicar. Ou seja, se houver um divórcio, por exemplo, vai ter que ser feita a partilha de todos esses bens. Porém, o que pode acontecer se você vai doar ou vai fazer um testamento de um bem para uma pessoa que ela é casada no regime da comunhão universal de bens, você pode fazer nesse documento uma cláusula de incomunicabilidade. O que isso significa? Que você vai falar que você não quer que aquele bem se comunique com o cônjuge dela, ou seja, com o marido dela ou com a esposa dele, e aí aquele bem vai ser somente dela. Então, isso pode ser feito. E uma vez que esse bem foi doado ou foi herdado com cláusula de incomunicabilidade e pertence a só um dos cônjuges, se esse bem ele for vendido e outro se subrogar no lugar dele, ou seja, se entrar outro bem no lugar esse outro bem que entrou no lugar, ele continua tendo essa cláusula de incomunicabilidade, ele não vai se comunicar com o cônjuge. Então é possível fazer isso mesmo no regime da comunhão universal. Existem casos, por exemplo, que a filha se casou e aí o pai quer doar um bem para ela é casada no regime da comunhão universal, mas ele não quer que aquele bem se comunique com o marido, ele quer que seja só dela. Então ele faz essa cláusula de incomunicabilidade e o bem vai ser só dela. E acho que é mais ou menos as peculiaridades assim que eu vejo que causam muita dúvida nas pessoas, são mais ou menos essas. Então espero ter tirado as dúvidas. Se ainda houver alguma dúvida de alguém, pode fazer perguntas que a gente está à disposição. E no próximo vídeo eu vou gravar falando dos outros regimes de bens também. Então por hoje é só.